Existe uma mensagem sobre traumas e violência psicológica na Saga do Céu que eu nunca vi ninguém comentando sobre. Vários autores renomados utilizam de mensagens subliminares em suas obras para poder falar de alguns temas que naturalmente eles não poderiam falar. E existe uma teoria que, por exemplo, o momento em que o céu absorve a número 18 se parece muito com um tipo de violência que eu não posso nem falar aqui. E eu vou te mostrar porque o Akira traumatizou todos os personagens nesse arco, inclusive eu e você. Tudo começa quando Frieza, com sede de vingança, chamou o papai para eles irem até o planeta Terra. Acontece que chegando lá, um jovem chamado Trunks salva o dia e de uma forma muito bad boy, ele fatia o Frieza em 30 pedaços e depois incinera ele com seu poder, já deixando bem claro que a partir de agora o sarrafo subiu legal. E um detalhe curioso que eu nunca vi ninguém comentando em lugar nenhum é que, por exemplo, o Frieza, ao bater o olho no Trunks transformado em Super Saiyajin, congela. Ele claramente está traumatizado porque a última vez que ele viu o Super Saiyajin as coisas não deram tão certo pra ele, não é mesmo, Frieza? Os guerreiros Z que lá estavam ficam abismados com aquela situação e ficam mais ainda quando o Trunks avisa que daqui a pouquinho o Goku vai chegar, porém não respondendo mais as perguntas da galera. É válido frisar, entendeu? Frisar que neste exato momento da história o Vegeta ainda é um vilão. Ele despreza o planeta Terra e deixa claro que quando o Goku voltar ele não vai só matar o Goku, como vai destruir o planeta também. Quando o Goku chega ele também mostra que é um Saiyajin, explicando que veio do futuro e que ele tinha uma mensagem. Daqui a 3 anos, especificamente no dia 12 de maio às 10 da manhã, numa ilha a 9 km sudoeste da cidade do sul, uma dupla terrível vai surgir. E esses monstros possuem um poder inimaginável. Criação essa feita pelo Dr. Gero, aquele lá do Dragon Ballzinho. É curioso como aqui eles já trazem algo que antes tinha até uma certa inocência do Dragon Ballzinho, mas dessa vez de uma forma muito mais pesada, já que Trunks explica que 20 anos no futuro, no caso o presente dele, ele tentou enfrentar esses dois androides, mas ele não conseguiu vencer porque tava sozinho. O Goku fica, você tava sozinho, mas o que aconteceu ali? Então, na batalha que vai acontecer daqui a 3 anos, meu pai, Kuririn, Yantia, Tenshinhan, Chaos e Piccolo, todos vão morrer. O Gohan foi o único que sobreviveu nessa batalha, inclusive foi ele que treinou o Trunks, porém, ele também logo não resistiu. E como o Piccolo morreu, não existe mais esferas do dragão. Aqui já é o primeiro ponto de o porquê eu gosto tanto dessa saga. Talvez você ainda não tenha percebido isso, mas a Saga do Céu, ela é uma consequência direta de tudo o que aconteceu, de todas as outras sagas. Então, por exemplo, aqui a gente vai trazer de volta a inveja e orgulho do Vegeta, porém, desenvolvendo isso, já que a simples aparição do Trunks do futuro é decisiva pro Vegeta valorizar mais a família e treinar o seu filho. Mais pra frente, sabendo que ele tinha um potencial gigantesco, mas a gente vai chegar lá. A cereja no bolo de tudo isso é que o protagonista que a gente, espectador, assistiu crescer, também vai morrer de uma doença no coração que não tem cura. O conceito de todos os personagens serem assassinados friamente por 2 androides e o protagonista morrer do coração é um pouco bizarro. Mas calma, que não é só o conceito que é bizarro, a execução é 10 vezes pior. Lembra aquilo que eu falei de algo que era inocente que depois volta como um trauma? Então, guarda isso na cachola. O Trunks entrega o remédio pro Goku e fala pra ele tomar quando começar a sentir os sintomas, avisando pra eles treinarem que daqui a 3 anos o pau vai torar a folha. Após 3 anos de um árduo treino e uma carteira de motorista, os guerreiros Z vão para o local definido pelo viajante no tempo. Quando eles se encontram, Vegeta e a Bulma já fizeram o pequeno Trunks, e meio a um diálogo descontraído, a nave do Irajirobe simplesmente explode. Os androides mataram ele. E cara, o Akira tava muito pras porra, porque os personagens descem até a cidade pra tentar encontrar os tais androides. Nessa altura do campeonato já estão fazendo um genocídio. E após ouvir gritos, o Yantia aparece. Chegou a salvação. E aí você pensa, bom, é Dragon Ball, eles vão fazer uma lutinha, vão jogar o poder e o Yantia vai aparecer no chão morto, né? Eles enfiam a mão na boca do Yantia, sugam o poder dele e atravessam o peito dele com a mão. Dragon Ball Z, a primeira vez que eu vi essa parte, eu fiquei genuinamente com medo. Tudo bem, anteriormente tinha tido algumas coisas assim violentas aqui e acolá, mas ainda assim era uma coisa meio lúdica, talvez. Um amigo aqui, os caras pegam o personagem pela boca e atravessam o peito dele com a mão. Não tem nada lúdico aqui. Atenuando o detalhe de que eu assisti isso aqui de madrugada. O Goku, como escoteiro que é, fala pros androides 19 e 20 que é melhor eles irem lutar em um lugar onde não tem ninguém. O que os androides concordam, mas eles não precisam de ir pra outro lugar e destroem a cidade.
Mano, o Akira tava pra poucas ideias, cara. E outro conceito muito interessante que é apresentado nesse momento é que antes da batalha começar, eles explicam como os androides ficaram fortes daquele jeito. É que durante anos, onde a organização Red Ribbon sequer foi citada no desenho, eles haviam desenvolvido um robô espião, inseto, sei lá, que assistiu todas as batalhas e não só isso, absorveu todo o poder e conhecimento que eles obtiveram com tudo aquilo. Eles dão o detalhe de que eles não observaram a luta de Namekusei porque não tinha como eles ir pra outro planeta, mas que eles sobrepuseram esse poder usando cálculos matemáticos. O Goku dá risada e fala, cálculos matemáticos, é que lá eu virei o Super Saiyajin. E ele se transforma, porém ele toma uma paulada, já que agora, nesse exato momento, a doença do coração que ele teve, que o Trunks avisou lá atrás, começa a se manifestar. Ele não podia tomar o remédio antes, já que era uma dose única que ele tinha que tomar só quando a doença se manifestasse. Com o coração parando de bater, não tem como o Goku lutar, então ele fica muito nerfado. Porém, algo inesperado acontece no episódio que se chama Vegeta se transforma em um Super Saiyajin. Vocês não vão acreditar, rapaziada. A maior formação de aura que eu já vi na história de um desenho animado. O Vegeta chega, dá uma bicuda no Goku em direção ao Piccolo. O Piccolo joga ele no chão e ele continua, porque ele lança um Super Saiyajin meritocrático. Ele treinou pra conseguir isso. E depois de mostrar que o seu coração é pura maldade, ele dá uma surra nos androides. Acontece que por causa disso, o androide mais velho foge. Nesse momento, o Trunks aparece dizendo que, rapaziada, tudo bem, eu vim do futuro, eu me atrasei, mesmo tendo uma máquina do tempo, mas esses não são os androides, então nos é introduzido os androides 17 e 18 e também o 16 que se recusa a lutar, ele é do bem. Mas revendo agora, tem uma cena que eu não lembro dela ser tão bizarra assim no anime, mas que no mangá, revendo depois de adulto, eu fiquei meio, mano, que era pra ser isso? Quando os androides estão fugindo pra tentar ativar o 17 e a 18, o androide 20, no caso a imagem e semelhança do Dr. Gero, se esconde atrás de uma pedra e, cara, num desenho bizarríssimo, essa palavra nem existe, ele pula atrás do Piccolo e segura na boca dele. Cara, tipo assim, a expressão do Piccolo, isso aqui não é por acaso. E vocês vão ver mais pra frente que realmente não é por acaso. Mas continuando. Então aqui o Vegeta tenta lutar contra eles e toma uma surra, tendo seu braço quebrado, mostrando que o buraco é mais embaixo. Parada é que enquanto tudo isso acontecia, uma segunda máquina do tempo apareceu. E aí tu já fica, segunda máquina do tempo apareceu, estranho. Ao longe o Kami-sama observa tudo, enquanto o Piccolo queria se unir com ele. E não tão distante, a criatura que havia vindo na segunda máquina do tempo tinha aparecido, o Cell. Cara, a apresentação dele me dá medo até hoje. Fazendo esse vídeo eu descobri que esse trauma não é exclusivo meu, já que quando muita gente era criança e assistiu essa parte, todo mundo ficou assustado quando o Cell absorvia as pessoas, né, os cidadãos da cidade, e deixava a cidade completamente vazia, só com o barulho dos passos dele andando. Sua ideia inicial era absorver os androides 17 e 18, porém na sua linha do tempo eles não existiam mais, fazendo com que ele voltasse no passado para a linha do tempo que a gente tá assistindo. E no meio de tudo isso, o Piccolo se uniu ao Kami-sama e agora tá bem forte, então ele quer lutar contra os androides 17 e 18 para matar eles, já que se ele conseguir se livrar de pelo menos um desses androides, o Cell não vai conseguir executar o seu plano, ele não vai conseguir se transformar na sua fase perfeita. Porém, em uma cagada homérica, onde eles subestimam o Cell, o androide 17 é absorvido, fazendo com que aquela criatura sapo bizarra, que é o Cell, ficasse mais forte, indo pra sua segunda fase. E aqui, mais um momento foda de um personagem que ninguém dava a mínima. O Akira Toriyama simplesmente me bota o Tenshinhan pra lutar. É até engraçado. O Akira me bota o Tenshinhan pra lutar contra o Cell. Só que assim, com todo respeito ao Tenshinhan, ele mesmo sabe que ele não tem a menor chance de ganhar do Cell. Então a única coisa que ele pode fazer é segurar ele. E assim ele faz. Uma daquelas que é uma das minhas cenas favoritas desse mangá. E talvez você tenha percebido que pouco eu falei sobre os verdadeiros protagonistas deste arco, o Vegeta e o Trunks. E o Trunks, por sua vez, é o trauma em pessoa, é que ele cresceu com o peso de ser o único guerreiro Z, já que todos morreram, vivendo sob o terror constante dos androides bizarros. Pra você que assistiu o OVA sabe como foi traumática a morte brutal do Gohan, que naquela altura só tinha um braço. No meio disso tudo, o Vegeta tem uma crise de identidade fodida. Quando ele finalmente atinge o nível de Super Saiyajin, ele acha que voltou ao topo, só pra descobrir que um moleque piolento, que no caso é o Trunks, é mais forte que ele. Depois ele toma uma mijada bizarra do Goku e no final de tudo, até o Gohan é mais forte que ele. Pra piorar toda a situação, a merda final só acontece porque ele permite que o Cell absorva a número 18, ocasionando na batalha final, onde o filho dele é assassinado em sua frente por conta de suas ações. E se tudo isso não tivesse acontecido, o Vegeta não teria um desenvolvimento pra ser um pai melhor nas sagas futuras. E falando em trauma, a número 18 me traumatizou também na época, justamente porque logo cedo ela foi sequestrada pelo Dr. Gero, transformada
transformada em um androide contra a sua vontade e absorvida à força pelo céu. Uma cena completamente bizarra. A cena da absorção dela é quase como uma violência corporal, invasiva e desesperadora, e tira totalmente a agência dela. Isso porque eu não tô nem falando do trauma coletivo em si. Inúmeras cidades foram varridas do mapa só por causa dos androides e por causa do céu, que invadiu uma ilha, sugava todo mundo um por um, deixando só a roupinha deles no chão e mais nada na cidade. E cara, falando tudo isso, me fala, o Akira não tava puto da vida quando ele escreveu isso? Só toda a explicação de viagem no tempo dessa saga daria um vídeo também. Talvez no futuro eu gostaria de assistir tudo de novo com vocês, só que em live. Então não esquece de me seguir, mas para finalizar o vídeo, eu queria citar 2 momentos já perto do final que foram assim responsáveis diretos por eu perder o sono à noite. Por algum motivo, essa saga é muito mais gráfica e violenta que todas as outras. Quando eu digo isso, eu me refiro, por exemplo, ao fato de no mangá, o Gohan, quando ele já tá lutando contra o Cell no final, ele literalmente explodia a cabeça dos Cells Juniors lá e, tipo, no mangá mostra o olhinho deles pulando assim do cérebro, sabe? É meio creepy. Ai, nossa, eu odeio quem fala creepy. E ao longo de toda a saga, algumas construções são feitas, como por exemplo a do Android 16, que não tem como eu desenvolver aqui em um vídeo rápido, mas que valoriza muito a vida em seus pequenos detalhes. E assim, a forma como esse personagem morre me pegou, já que enquanto eles treinavam arduamente, o Goku percebeu um potencial oculto no Gohan que ninguém até então tinha percebido. Então quando o Cell absorve a número 18 e o torneio final começa, o Goku até tem a chance de ganhar do Cell, mas ele fala, não, filhão, chega aqui. Ele bota o Gohan pra lutar contra o Cell pra mostrar esse verdadeiro potencial. O X da questão, meus amigos, é que no meio de tudo isso as coisas saem do controle. O Android 16 é decapitado e logo após fazer um discurso bonito, o Cell pisa na cabeça dele, explode. Nessa altura do campeonato eu já tô anestesiado. Momento esse responsável pela fúria de Gohan, que aumenta o seu poder. Só que assim, uma coisa que eu nunca vi ninguém comentando sobre é que o Gohan não aumenta o seu poder porque ele queria lutar. O Gohan nunca gostou de lutar e ele só fica tão forte porque ele passou do seu limite mental. Ele teve um burnout. Por causa disso, seu pai também morre, vendo que tudo aquilo foi um erro. Então assim, em diversos momentos dessa saga, os personagens têm a oportunidade de vencer, têm a oportunidade de ganhar, mas eles deixam passar por orgulho ou por qualquer outro motivo que seja. No meio de tudo isso tem um subplot que ninguém fala sobre o Kuririn, ele poder matar Android 18 apertando um botão, e ele também não faz. O Kuririn tava na maldade, e eu não vou te julgar, tá, carequinho? E no final a lição que fica é: o amor que você dá é igual ao amor que você recebe.